Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre o conceito de abuso sutil. Tema importante para a detecção do abuso, que é um abuso não explícito, algo que passa de uma maneira estratégica, onde o abusador tenta disfarçar e esconder a agressividade. Quando a gente fala de abuso, é comum as pessoas acreditarem que o abuso se refere apenas à violência física. Na realidade, o abuso sutil, ele é extremamente perigoso e ele não vai se manifestar através das formas mais conhecidas de violência, onde há agressão física. Muito pelo contrário, ele está na ordem da violência psicológica. E por isso ele é extremamente perigoso, porque não dá para perceber de início, e ele passa como se fosse uma preocupação, ele passa como se fosse algo que o abusador tende a banalizar e falar que a vítima está exagerando. Então vamos lá, eu vou partir de um caso, eu trouxe um caso para a gente falar rapidamente, para servir de base, para que vocês entendam como é a manifestação do abuso sutil e como é que o abusador age. Muito bem, uma mulher casada há 34 anos com um abusador, no momento da situação ela estava com 57 anos, e no estudo desse caso, o que a gente observou? Ela descobriu que o marido estava tendo uma relação extraconjugal e foi confrontá-lo com relação a isso. Ele, se sentindo pressionado e querendo uma desculpa para sair daquele relacionamento, disse para ela que iria embora. Ela ficou duplamente deprimida, destruída, porque além de ter sido traída, ela também perdeu todo aquele contexto que ela acreditava que era um contexto verdadeiro. Enfim, ele foi embora. Só que durante o casamento aconteceram algumas situações, eu vou citar uma situação específica que expõe pra gente como é que o abuso sutil funciona. Muito bem, ele era um homem rico, tinha condição de viver muito bem, só que ele não ajudava a esposa, não tinha uma relação empática, como todo mundo já sabe, que nenhum abusador tem uma empatia significativa. E ele começou a obrigá-la a trabalhar para pagar algumas contas de casa. Ele gastava o dinheiro dele com carros, com uma série de objetos que ele queria ter, enfim, com a vida que ele queria ter, e em casa ele queria que a mulher trabalhasse para pagar as contas. Vão analisando. Muito bem. Só que ele não queria que ela saísse de casa. Já começa a primeira incoerência. Aí já tem a primeira prática do abuso sutil, ok? Ele diz que não quer que ela trabalhe fora, porque tem as crianças para cuidar, mas ao mesmo tempo ele diz para ela que ela precisa ajudar na casa. Aí ele já colocou um desafio extremamente humilhante, porque ela não pode se deslocar, mas ao mesmo tempo ela tem que dar conta de uma parte material. E isso aí já começa a incoerência, ok? Já começa essa pressão que aparentemente não tem nada demais, né? Olhando num primeiro momento, não, que isso? Ele tá protegendo ela, ele não quer que ela vá pra rua, que ela, enfim, faça alguma coisa dentro de casa. De forma alguma, ele tá sendo extremamente abusivo, agressivo, fazendo com que ela tenha que dar um jeito quase que absurdo para dar conta dessa expectativa dele. Muito bem, assim ela começou a trabalhar, cuidando das crianças, trabalhando em casa, até que ela gostou de uma mesa, ela queria trocar a mesa de jantar da casa dela, e ela falou com o marido disse que a mesa era muito cara, que se ela quisesse aquela mesa, ela que utilizasse as economias dela, enfim, através do trabalho que ela estava realizando, para juntar dinheiro e comprar a mesa. O homem rico, trocando de carro várias vezes, enfim, vivenciando a vida que ele queria fora do casamento. Muito bem. E ela começou a fazer isso, juntar dinheiro, dependia dele, enfim, tinha uma vida onde ela não era independente financeiramente nem emocionalmente, até que ela juntou, mas não era suficiente. Aí ele disse para ela que ia comprar a mesa que ela queria. Primeiro ele disse que ela, olha só, vão vendo, a violência sutil. Primeiro ele disse que ela juntasse dinheiro para comprar a mesa. Depois ele começou a dizer para ela, ficou durante 3 anos no relacionamento, durante 3 anos dizendo para ela que ia comprar a tal da mesa. Enrolando, até que um dia ele chega com uma mesa
Ela explicou qual a mesa que ela queria, ele sabia. Ele chegou com uma mesa completamente diferente da mesa que ela esperava. Muito bem. No primeiro momento, o que a gente faz quando a gente é desagradado? Quando a gente recebe alguma coisa que a gente não está esperando, que a gente não gostaria? Há uma manifestação clara de desconforto. E ela, de uma forma até um tanto quanto sutil, mas ela deixou claro que ela não gostou. O que ele fez? Ele pegou a manifestação emocional dela e transformou isso em algo ligado a não reconhecimento. Você é mal agradecida. Essa foi a fala do abusador. Eu comprei a mesa e você agora está reclamando da mesa. Dupla humilhação. Ela não recebe a mesa que ela queria, ela recebe no tempo que ele acha que tem que ser e ele ainda diz para ela que ela é mal agradecida. Percebam, o abuso sutil, ele é do tipo passivo-agressivo. Ele pune a vítima sem abrir a linha de fogo. Por isso que ele é extremamente perigoso. As pessoas que sofrem com abusadores dentro desse contexto da sutileza, elas ficam tão confusas que elas não conseguem provar aonde está o abuso. Essa é a estratégia desse tipo de prática destrutiva e tóxica. O abusador, ele precisa disfarçar. Ele é o cara legal, que comprou a mesa, ele vai dizer para todo mundo que ele comprou a mesa, que ele atendeu a expectativa da esposa, só que ele age de uma forma que a vítima não consegue dizer. Na clínica, as pessoas trazem isso. Bianca, eu tenho uma sensação de desconforto, tem algo que está inadequado. É exatamente isso, mas a pessoa não consegue provar. Ela fica o tempo todo com a impressão do mal-estar. E esse mal-estar vai criando raiz dentro dela até que ela entra num colapso, um colapso psicológico, depressão, às vezes quer até mesmo, infelizmente, tirar a própria vida, dependendo do nível do abuso e da evolução. Por quê? Porque o abuso sutil, ele é gradual. Lembrem-se do exemplo. Ele primeiro diz para ela comprar a mesa, primeiro diz para a mulher que ela tem que trabalhar e não pode sair de casa, depois ela tem que comprar a mesa, depois ele diz que vai dar a mesa, mas só que a mesa não é a mesa que ela esperava e ainda diz que ela é mal agradecida. Isso é uma relação destrutiva flagrante. Só que o abusador, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar de críticas sutis para dizer para você que você, de fato, é uma pessoa que não reconhece, é uma pessoa brigona, é uma pessoa criadora de caso. Por que ele vai fazer isso, gente? Porque, na realidade, ele precisa se esconder naquela farsa, naquela imagem da pessoa bem-sucedida, da pessoa calma, da pessoa amorosa, da pessoa compreensiva, para que ele faça exatamente, garanta uma imagem fora do ambiente doméstico que dá para ele um status, onde ele consegue ali manipular e controlar todo mundo. Na realidade, a prática do abuso sutil, ela acontece através da sedução. Ele te seduz para você, de alguma forma, fazer alguma coisa que ele quer, mas num outro momento ele não faz o que você quer. Ele te elogia quando ele quer alguma coisa. Esse é o abuso sutil. Ele te elogia, mas num outro momento ele vive te criticando. Ele pode fazer uma crítica sutil do tipo, se você quer alguma coisa ou consegue, essa é muito clássica também, você consegue alguma coisa, isso, prestem atenção nisso, isso é um abuso sutil muito sério. Você quer alguma coisa, aí você consegue, ele tá vendo que você tá ali batalhando para conseguir, aí você consegue. O que ele vai fazer? Ele começa a falar para você de uma maneira, assim, muitas vezes até doce, serena, de que você não merecia aquilo que você conseguiu. Trazendo o quê? Trazendo justificativas que parecem até coerentes, mas manejando, né, os seus pontos frágeis, manejando exatamente a sua insegurança para que você fique na dúvida de merecimento. Gravem isso. Abusadores sutis, eles vão produzir dúvidas de merecimento, porque eles querem, de alguma forma, diminuir a importância daquilo que vocês conseguiram. Então, eles usam a sedução, usam a crítica sutil, usam o deboche.
O deboche é uma prática de abuso sutil. Há aquele deboche como se fosse uma brincadeira, mas no fundo ele está destituindo você de um lugar de valor que você merece, para que você comece a se sentir menor. Então, assim, não é fácil detectar o abuso sutil, até porque quando você vai reclamar, as pessoas falam muito isso. É difícil entender o que está acontecendo porque há uma confusão de práticas onde o abusador sempre tenta tirar você do controle da sua vida. Então, assim, uma hora ele te elogia, daqui a pouco ele te critica. E ele traz, muitas vezes, razões para determinadas coisas que num primeiro momento parece coerente, mas depois não. Depois você vai analisar e ver que não é tão coerente assim. Então, voltando, por exemplo, à questão do deboche, é importante, por quê? Porque o deboche, ele vai soar como uma brincadeira mordaz, com certeza, e depois ele vai dizer assim para você, nossa, mas você leva tudo muito a sério. Eu tô lembrando de um caso aqui. E esse abusador era o seguinte, ele depreciava o trabalho dela, ok? Eles eram namorados e ele estava sempre depreciando o trabalho dela. Porque depreciando pessoas que tinham a mesma função, a mesma profissão que ela. Então, toda vez que ele tinha oportunidade numa roda de amigos, ou até mesmo só eles dois, ele falava mal da profissão dela, até que um dia ela se aborreceu e falou que não gostaria mais que ele fizesse aquilo, e ele a criticou dizendo que ela levava tudo muito a sério. Então, assim, esse é o abuso sutil. Você não tem como escapar através de uma ponderação. Ele sempre vai gradualmente colocando em xeque o seu merecimento, colocando em xeque a sua capacidade, sempre arrumando uma justificativa para que você não tenha, para que você não vivencie satisfação, para que você não possa realizar os seus desejos. Esses são os abusadores que utilizam a sutileza no abuso. Nem todos são assim. Alguns são, outros são mais explícitos, que utilizam a violência flagrante, mas os abusadores sutis, eles vão funcionar de uma tal forma que você vai ter a sensação de que você que tá louca, ou seja, não, mas será que é bem isso? Até porque ele tenta te convencer de que aquilo que ele tá fazendo não é nada demais. Essa é a frase clássica dos abusadores. Não é nada demais, leva tudo a sério, a gente não pode brincar, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, assim, na realidade, gente, o objetivo desse vídeo é deixar aqui para vocês uma sensibilização, deixar aqui uma contribuição para que vocês fiquem atentos a essa postura da incoerência. O abuso sutil, ele vai funcionar sempre assim. Vai ter o deboche, vai ter a crítica, que vai ser aquela crítica que aparentemente não parece que não é uma crítica, mas é uma crítica. Vai ter uma falta de estímulo para que você consiga o que você quer. Vai apresentar razões dizendo para você que aquilo que você conseguiu, na realidade, não deveria conseguir por isso, porque você é uma pessoa assim, assada, então você não merece. Então, ele vai apresentar essa sutileza, tentando fazer com que você fique desencorajado, ok? Nós vamos encerrar esse vídeo deixando claro aqui para vocês. Lembrem-se, abuso sutil é gradual e o abusador se sente autorizado a te agredir. Esse é o problema. Ele se sente autorizado a te agredir, mas ele te agride usando pontos fracos, né, que você possui contra você, para que você se sinta, de fato, você confirme para você que ele tem razão. Então, sem dúvida, outros casos, nós poderíamos trazer outros casos, mas o objetivo desse vídeo trazer apenas esse contexto mais preliminar, para que vocês também busquem o estudo, aprofundem. Em outros vídeos nós podemos voltar um pouco mais nesse assunto, mas é fundamental que vocês fiquem atentos a essa sutileza, ok? Porque no final ele vai sempre dizer para você que você fez um drama à toa, que ele tinha razão para fazer isso, que afinal de contas a história da mesa, ele teve a boa vontade de comprar a mesa e você ainda reclama da mesa que você ganhou. Ok, gente? Fiquem atentos, continuem estudando, continuem se capacitando no sentido de compreender o abuso afetivo, buscar pesquisa, buscar informação, buscar literatura,
Continue nos acompanhando aqui também no canal, é sempre um prazer. Mais uma vez, deixo aqui o convite do workshop, onde a gente vai poder estudar também essa sutileza de abusadores, trazendo essas estratégias que eles utilizam para que consigam passar desapercebidos, mas sem dúvida não tem como, porque quando você começa a aprofundar, você vai observar que aquilo é contínuo e que de fato aquilo que parece que era inocente ou era só alguma coisa mais branda, vocês começam a observar que tem ali algo de muito grave. Ok, queridos? É sempre um prazer, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhem essa informação com outras pessoas. Essa informação pode auxiliar, pode esclarecer, trazer com certeza aí, ser importante para mais pessoas. Eu espero ter ajudado e estaremos juntos no próximo Papo de Divã. Um beijo grande no coração de todos.